O primeiro livro de Reis, capítulo 9 e capítulo 10, retratam o ponto mais elevado da glória de Salomão entre as nações. Salomão foi glorificado no reino de Israel com o esplendor desse reino. Isso é uma prefiguração de Cristo no milênio. Cristo, como filho de Davi, como rei, é mais do que o rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 20, e o capítulo 5, versículo 18, temos um relato da prosperidade de Salomão sobre a rica bênção de Deus. O reino esplêndido de Salomão era um tipo do reino de Cristo no milênio. Durante o milênio, todas as nações virão a Cristo. Seu povo, Judá e Israel, aumentava e tinha uma vida de paz, riquezas e satisfação. No capítulo 4, versículo 20, diz que Judá e Israel eram tão numerosos como a areia que está no mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Judá e Israel habitaram seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. O domínio de Salomão se estendeu do grande rio Eufrates até a terra dos filisteus, à beira-mar do Mediterrâneo, e a fronteira do Egito, como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo eleito, Israel. E todas as nações lhe traziam tributo. Esse foi um fator positivo para o povo ter consideração por Salomão e o aceitar. Todavia, não importa o quanto Deus fez por Salomão e o quanto lhe deu, Salomão não tinha o próprio Deus trabalhado em si. Nós, porém, temos Deus em Cristo trabalhado em nós para sermos iguais a Deus em vida e em natureza. Podemos não ter o que Salomão, como uma prefiguração, teve exteriormente, mas dentro de nós há uma realidade. Aleluia, glória a Deus. O próprio Deus em Cristo trabalhou-se em nosso ser. Podemos considerar-nos insignificantes, mas temos Deus em Cristo trabalhado em nós. Como pessoa que nasceram de Deus para ser filhos de Deus, a espécie de Deus, membro da família de Deus, nós nos tornamos Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Nós, crentes em Cristo, somos as maiores pessoas do universo. Recebemos Deus em nós, Ele trabalha-se continuamente em nossa constituição para nos tornar Deus em vida e em natureza, mas não na deidade. Segundo Romanos capítulo 5, versículo 17, reinamos na vida que recebemos. Para sermos vencedores de hoje, temos de reinar como reis em vida. Se não o fizermos, perderemos a posição principal do desfrute de Cristo e seremos castigados pelo Senhor na era vindoura. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de amadurecer. Se amadurecermos nesta era, reinaremos como reis em vida nesta era e seremos co-reis com Cristo na era vindoura para reinar sobre as nações. Precisamos lembrar-nos disso enquanto consideramos o que é revelado em 1 Reis capítulo 9 ao 11, acerca do reinado de Salomão. O Senhor aceitou a oração de Salomão e prometeu que confirmaria o seu trono para sempre. Aqui vemos que foi Deus quem tornou Salomão próspero. Com o dom de sabedoria que Deus lhe deu, o desfrute que Salomão teve da boa terra dada por Deus alcançou o nível mais elevado. Quando fala que Deus está trabalhando o ser dele para dentro da nossa natureza humana, que está sendo restaurada pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus, em especial podemos dizer que filho de peixinho, peixinho é. Somos filhos de Deus, somos filhos do Pai eterno, celestial. Foi a vida de Deus que nos fez nascer de Deus. Hoje nós temos o DNA de Deus, temos a vida eterna, a vida Zoé, a vida que não perece, a vida incorruptível, inesgotável, criadora de todas as coisas. Nós temos o próprio Deus em nós. Aleluia! E Deus está se mesclando a cada um de seus filhos. Eu não sei o meu nível de crescimento na vida de Deus, eu não sei o nível dos irmãos, eu não sei onde que finalmente vamos estar completos em Cristo, perfeito nele, mas uma coisa eu sei, que Deus está trabalhando em cada um de nós. E tem um desejo muito forte da nossa cooperação, porque Ele respeita a liberdade que Ele deu para cada ser humano.
o livre-arbítrio. Já somos filhos de Deus, mas na questão do crescimento da vida de Deus em nós, depende da nossa cooperação. Por isso é muito importante todo o tempo abrir o nosso coração a Deus e conversarmos com Ele, declarando a Ele que nós temos interesse na pessoa dele, que gostamos de Deus, anelamos a Deus em Cristo Jesus, amamos o Senhor Jesus. Mesmo que o nosso amor ainda é pequeno ao comparado ao dele, que é grandioso, incondicional, forte e eterno. Deus é amor e a palavra diz que o amor jamais acaba, porque Deus é amor e Ele é eterno e maravilhoso, soberano Senhor. É esse Deus que entrou em cada um dos seus filhos, com a sua vida e natureza, o seu Espírito maravilhoso, que está habitando em cada um dos seus filhos. Isso é tão real que no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático. Ele diz assim: se vós tendes o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse tal é dele. Mas se não temos esse Espírito, esse não pertence a Deus. Todo crente, todo filho de Deus, genuíno, ele tem a marca de Deus. Ele tem o selo do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que esse Espírito, que está mesclado com o nosso Espírito, que trouxe Deus para dentro de nós, e agora ele é o fator de expansão dentro de nós. Deus deseja expandir dentro de nós. Essa é a verdadeira obra que Deus deseja realizar em cada um dos seus filhos. A expansão da sua vida é o crescimento. É Deus saturando cada parte do nosso ser. Então esse Espírito está com o nosso Espírito mesclado, testificando que nós somos filhos de Deus. É no nosso íntimo, não tem como explicar isso. Isso é inexplicável. Simplesmente precisa experimentar. Como que você sabe que esse Espírito testifica com o teu Espírito? Não tem como explicar isso para mim. Eu não tenho como explicar isso para outra pessoa. Só aquele que é filho de Deus sabe o que eu estou dizendo aqui, porque já tem essa experiência. É algo suave, profundo e forte. É um selo. É o carimbo de Deus. E também esse carimbo, esse selo tem um aspecto de que Deus também é o nosso dono. Não temos como escapar de Deus. Amém por isso, graças ao Senhor. De toda forma, Deus está nos prendendo a Ele. E é muito bom estar amarrado à videira, estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Não ousamos sair dessa comunhão. Queremos que ela cresça, ela seja mais frutífera. Que essa água viva que é Cristo flua muito mais, saturando o nosso ser, encharcando-nos de unção, a doce unção do Espírito de Deus. Isso é misterioso, isso é grandioso. Ó Senhor Jesus, que possamos estar abertos para Deus. E Deus deseja que nós o anelamos de verdade. Não tem como enganar Deus. Para chamarmos a atenção de Deus, para Ele se expandir, Ele tem que se sentir muito bem convidado por nós. Gostaria de dar um exemplo. Às vezes a gente tem um amigo, convidamos ele para vir para a nossa casa. E a nossa casa tem vários cômodos. Aí tem ali a sala de espera. Esse amigo é muito querido, estava há algum tempo sem nos visitar. E a gente deixa ele sentado e plantado só na sala de estar. E não o convidamos para continuar conhecendo a casa, conversando com ele, sabendo dele, como que você está, o que você tem feito, criando intimidade, considerando a pessoa dele, mostrando que ele é importante para nós. Mas nós largamos ali ele sozinho, sem atenção. Isso corresponde à mesma coisa de que Deus já está dentro do nosso espírito. Podemos dizer que o nosso espírito dentro de nós é o cômodo mais íntimo do nosso ser. Mas nós temos outros cômodos para ser alcançados. Nós temos a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, nosso coração, e no futuro também Deus quer glorificar o nosso corpo. Transfigurar o nosso corpo para um corpo imortal, incorruptível, semelhante ao dele, em ressurreição. Então o Senhor deseja que a gente continue o convidando para habitar cada parte do nosso ser interiores. Que o Espírito Santo de Deus mais deseja de nós é liberdade. Isso que a palavra diz. Aonde há liberdade, ali está o Espírito do Senhor. E a palavra diz, se voltarmos o nosso coração ao Senhor, se convertermos o nosso coração ao Senhor, o véu é retirado. Precisamos continuar pedindo ao Senhor. Simplesmente, não é muito o que falamos,
é falar com todo o nosso ser. Ser verdadeiro, honesto com Deus. Até porque não tem como enganar a Deus. Nós podemos enganar nós mesmos, enganar as pessoas à nossa volta, podemos ter uma aparência por fora, mas por dentro ser outra coisa. E às vezes vivemos muito ainda de aparências, porque ainda nos falta ser mais transformado, falta mais o infundir da vida divina em nós, falta mais de Cristo em nós, porque Cristo é real. Quando nós estamos em Cristo, tudo que falamos tem peso, tem vida, tem edificação. Não é à toa que a palavra de Deus diz para nós: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. É momento de alegria. Nós estamos nesse banquete com Cristo. É muita abundância de vida, amados irmãos. Senhor Jesus, toma essa palavra no seu coração. Receba o Senhor. Eu recebo o Senhor nessa hora na minha vida, mais uma vez, e digo para o Senhor: Senhor, como eu te anelo, como tu és maravilhoso. Faça parte em todo o meu ser, Senhor. Seja a minha vida, seja o meu viver, Senhor. Como eu preciso de ti. Ó Senhor Jesus, como tu és belo, como tu és atraente. Eu creio, irmãos, que essa obra que Deus mais deseja verdadeiramente realizar na vida de cada um de nós. Deus deseja nos tornar como Ele é em sua vida e natureza e destruir toda a herança que herdamos do velho Adão, do velho homem, contaminados pelo veneno da serpente, contaminados pelo pecado, a natureza maligna de Satanás. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o que Ele está fazendo em nós é restaurar a sua imagem em nós. Pois Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora Ele está em nós, restaurando a imagem de Deus em nós, para nos tornar a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Não desista da caminhada. Hoje eu estou falando algo maravilhoso. Nós somos fracos, irmãos. Nós temos a parte humana fraca em nós. Nós somos vasos de barro. Só que a palavra diz, quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes. E que esse tesouro, que é Cristo, está em vaso de barro. Então, tudo de bom que parece em nós, pode ter certeza que é Cristo. Porque fora de Cristo, não tem nada de bom nesse mundo. Então, talvez, essa realidade está um pouco distante. Mas eu encorajo a todos, cada um de nós. Não desista do propósito de Deus. Não desista da meta de Deus. Vai o Senhor. Ora o Senhor. Abre teu ser a Ele. É muito simples. Só diga que você gosta dEle. Como eu gosto de Ti, Senhor. Como eu ainda desejo aprender a Te amar mais e mais, Senhor. Tu és o sentido da minha vida. Tu és o propósito de eu estar nessa terra. Não há nenhum outro plano além de Ti. Somente o Senhor. Persiga essa meta, amados irmãos. Complete a carreira. É o que eu libero sobre a minha vida, a vida de cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus seja com o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo nossos passos no Senhor, para que cada um consiga completar sua carreira cristã e possamos terminar essa carreira de um modo vitorioso, pois o teu destino, o final da tua história é de alegria e felicidade. Pois o nosso destino é a glória com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.